Olá! Existem mensagens que muitas vezes nós olhamos, achamos bonita, muito belas, muito bem escritas, mas algumas vezes nós não percebemos as nuances, também não percebemos a profundidade dessa mensagem. E essa mensagem que eu trago agora é uma mensagem muito profunda. E eu gostaria de fazer uma análise mais detalhada, mas sem a pretensão de usar todas as potencialidades de entendimento. Essa mensagem está no livro Poetas Redivivos, de Francisco Cândido Xavier, e nos fala sobre diversos temas. O primeiro tema que eu gostaria de trabalhar, sem essa pretensão de esgotá-lo, é sobre o poder. E para que a gente pudesse ter um pouquinho mais detalhado, eu subdividir em 5 subtemas para que a gente possa compreendê-lo, que a gente possa trabalhá-lo, mesmo que com a base não muito rica, para que o vídeo também não venha se estender demais. A primeira parte, justamente para a nossa reflexão, é falando sobre Deus. Deus é o poder supremo, Deus é o poder absoluto. Todo poder vem e emana do poder absoluto. O que nós encontramos é o segundo subtema. Se o poder absoluto é de Deus, por dedução, encontramos no poder transitório o poder que é distribuído para que alguém possa auxiliar outro. Porque Deus colocou neste momento algumas pessoas com maior capacidade de direcionamento de outros irmãos, por 2 motivos muito básicos, que nós poderíamos ter outros também para refletirmos. O primeiro, para o desenvolvimento da pessoa que está nessa situação, para que ela possa compreender melhor como funcionam os caminhos da sua própria maturação, do seu próprio conhecimento interior, como reage, como trabalhar melhor o orgulho, o egoísmo, ou até mesmo como trabalhar a vaidade. E o segundo motivo que nós podemos tirar também, deduzir desse poder que está transitoriamente, que é relativo com essa pessoa, com esse irmão que está nessa situação, é de que ele possa contribuir para o desenvolvimento dos irmãos que estão abaixo dele. Outra questão que nós podemos tirar desse poder, e aí partindo de uma escala não rígida, obviamente, mas se temos o poder absoluto, que é Deus, o transitório, aquele que é transferido de forma relativa para que os irmãos possam desenvolver-se e desenvolver os outros, e que nós muitas vezes nos perdemos nesse poder, é justamente o ópio que acaba gerando a vaidade, o orgulho, o egoísmo, de ter momentaneamente a ação positiva sobre outros e querendo que eles muitas vezes venham a nos obedecer. Então, os homens aparentemente são vitoriosos, mas a vitória está em conseguir manter o equilíbrio, tendo acesso a todo esse poder. E quando nós olhamos para trás, nós encontramos então mais um subitem,
que é Jesus? Jesus tinha muito poder, não é à toa que é o governador da terra. E por ser o governador da terra, tem acesso a muito conhecimento e consegue manipular fluidos que nós ainda não sabemos nem como compará-los ou sequer conseguimos entender se existem ou não. Devido às nossas limitações, devido às nossas capacidades limitadas de ação, de compreensão e de estudo, e de intelectualidade também. Jesus tinha todo esse poder. Jesus ajudou muitos, ajuda muitos, trouxe uma palavra de esperança. E no momento que ele poderia ter feito e agido, utilizando todo esse poder, ele só disse que veio testemunhar a verdade. Não veio fazer mais do que isso. Quando Pilatos questiona se ele é rei, ele fala, ele retruca, dizendo que Pilatos estava dizendo que ele era rei, mas que na verdade ele só tinha vindo para testemunhar a verdade. Que se ele estivesse entre os seus, eles trabalhariam para que ele não fosse pego. Isso está anotado nos evangelhos. O ópio que Jesus não teve e que muitos de nós, numa posição de poder, temos, é justamente o que nos leva a muitas ditaduras, o culto ao personalismo, quase um narcisismo político. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos com poder em nossas mãos. Um poder nos traz também responsabilidade. Responsabilidade conosco e responsabilidade com os irmãos que são o reflexo deste poder. Quando nós estivermos nessa situação, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Esta mensagem que eu trago, ela fala um pouco também sobre as guerras. E quando nós estamos falando sobre guerras, nós falamos também sobre lei de destruição, que nós podemos encontrar nas leis morais, no capítulo 6, e mais aprofundado também no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de destruição, ela não é uma lei que vem para nos fazer ter medo. E nós precisamos aprender a encará-la de uma forma de construção. Muitas vezes nós somos apegados de forma demasiada àquilo que está conosco. Nós muitas vezes criamos situações onde a nossa psicosfera fica mais numa zona de conforto e nós não queremos sair dela. Retirar isso de nossas vidas é muito complicado e é por isso que muitas vezes é necessário vir uma destruição para que nós possamos reconstruir ou construir novos entendimentos, novos conceitos. Então, para a condição do homem atual na Terra, um planeta de provas e expiações, a destruição ainda se faz necessária. Essa destruição, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o que está acontecendo atualmente no estado do Rio Grande do Sul, onde de uma forma muito forte aconteceu diversas intempéries, uma tragédia climática
que ainda não teve comparação e no momento atual ainda não tem nenhuma estimativa de custo, concomitantemente a essa destruição, essa tragédia climática, temos duas guerras de proporção mundial envolvendo potências bélicas e que têm grande poder. Nós estamos falando sobre a guerra da Ucrânia e também sobre a guerra travada por Israel contra o grupo Hamas e Hezbollah. Tem outras guerras que também estão acontecendo no mundo que chamam um pouco mais a atenção de alguns especialistas, menos atenção das pessoas que estão nas suas atividades cotidianas, mas há muitas guerras acontecendo dentro da normalidade para um planeta de provas e expiações. Para que se faz necessário o mal? Para que nós venhamos a ter horror a ele e possamos desenvolver nossos atos no bem, agirmos no bem, compreendermos melhor a necessidade dos ensinamentos de Jesus e pô-los em práticas em nossas vidas. Essas guerras trazem poder àqueles que estão no comando, mas trazem também muita destruição. Trazem para esses irmãos um futuro onde terão que resgatar, onde terão que trabalhar novamente para o próprio aperfeiçoamento e de ajuste com as leis, no aperfeiçoamento com esses irmãos que eles acabaram prejudicando. A guerra, ela nos leva de volta a uma vida selvagem, onde acontecem muitos estupros, muitas mutilações, muitas barbáries, que demonstram a nossa imperfeição moral ainda. Nós podemos ainda encontrarmos na mensagem de Jesus que nós devemos aprender a amar os nossos inimigos, embora muitas vezes nós ainda não saibamos como fazer isso. Nós não sabemos muitas vezes como amar os nossos inimigos porque nós não aprendemos ainda a nos amarmos, porque nós não nos conhecemos. E como nós não nos conhecemos, facilmente nós olhamos para fora, encontramos nos nossos inimigos o reflexo do que somos: orgulhosos, egoístas, vaidosos, e que não gostamos muitas vezes de sermos defrontados com essas nossas imperfeições por esses nossos irmãos. Outro aspecto que eu trago nesta mensagem é justamente sobre a reencarnação. A reencarnação, ela é uma semente. A nossa atual existência é essa semente. É uma semente onde nós plantamos o futuro e colhemos o passado. Neste momento de nossas existências, nós somos o reflexo de nossas existências anteriores, aonde temos a oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus e agora com o livro dos Espíritos, os ensinamentos dos Espíritos superiores, o contato com o esclarecimento, o detalhamento dos ensinamentos de Jesus. E para que nós possamos
nos conhecermos melhor, refletirmos sobre os nossos atos atuais e compreendermos melhor por que esses atos, essas atitudes nós temos agora. Por que lá atrás nós cometemos alguns erros e agora nós precisamos recuperá-los, ajustarmos com a lei e compensá-los. Mas ao mesmo momento que nós estamos colhendo o nosso passado, nós estamos também plantando o nosso futuro. Se nós resistirmos às nossas más tendências agora, nós estamos contribuindo para uma futura colheita de coisas boas. É importante nós compreendermos também que nós não somos a posição que ocupamos. Nós estamos nessa posição que ocupamos. Porque, como falei há pouco tempo atrás, é uma posição transitória. É uma posição ainda que precisa de um certo desenvolvimento moral e intelectual das nossas capacidades, mas é transitória. Nós não somos essa posição, independente de qual é transitório. Nós só estamos nela. E quando nós começamos a encarar a vida e tudo que nos acontece desta forma, nós conseguimos nos manter mais equilibrados e mais acessível às sugestões dos nossos irmãos espirituais que já trabalham no bem, mais suscetíveis aos ensinamentos de Jesus para a compreensão melhor da essência desses ensinamentos. Porque apesar de nós estarmos vivendo uma experiência material, nós somos seres espirituais. A reencarnação, ela tem 3 aspectos essenciais que nós podemos trazer para a compreensão. O primeiro, ele é retributivo. O primeiro aspecto é o aspecto da empatia. Sentir o que o outro sente, sentir o reflexo do que o outro sente. Porque muitas vezes nós, numa situação equivalente, não temos a mesma percepção que o nosso irmão. Mesmo em situações equivalentes, 2 pessoas numa guerra, mesmo lutando do mesmo lado, esses 2 soldados têm existências diferentes, percepções diferentes, reflexos do que acontece no dia a dia de forma diferente. E a reencarnação pode nos colocar nesse filtro. O segundo aspecto que nós temos é o educativo, o aspecto que a reencarnação nos traz, onde devemos perceber o que devemos fazer e fazer, aprendendo, executando e aprimorando as nossas habilidades, aprimorando a nossa moral, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, para que reflitam a essência dos ensinamentos de Jesus. O terceiro aspecto da reencarnação é o preventivo. Agora que nós já compreendemos um pouco melhor sobre o aspecto educativo que a reencarnação nos traz, sobre o aspecto retributivo do passado, agora, com o aspecto preventivo, nós assimilando, nós procuramos cometer menos erros, nós procuramos agir mais corretamente, a ponto de que o erro, o equívoco que venhamos a cometer seja mais para uma falha do que para uma intenção
E é desta forma, da forma preventiva, educativa e retributiva, que nós colhemos o passado e plantamos o futuro nesta reencarnação. Quando nós falamos sobre reencarnação, indiretamente também falamos sobre a nossa atual existência num planeta de provas e expiações. Provas são aquelas situações em que nós somos colocados para que nós venhamos a nos desenvolver, aprimorar os nossos conhecimentos e nos ajustarmos com a lei de Deus. Expiação é aquela situação em que nós somos colocados que, independente das provas que estivermos passando, ela estará nos acompanhando. Nós não temos como fugir de uma expiação. Mas é importante nós compreendermos que, pela misericórdia divina, a expiação é uma exceção em nossas vidas. É aquela situação em que nós precisamos daquele momento para que nós possamos avançar. Se nós, com a expiação, adquirimos a resignação, a resiliência de seguir em frente, passando por essa situação de expiação, e nos arrependermos, nos ajustando com a lei, nós estamos entrando na recuperação, na reparação dos nossos erros e recuperação de nossas almas, para que nós venhamos a ter um futuro mais calmo, mais tranquilo, mais ajustado com os ensinamentos de Jesus. Restauração. Vejo-te, herói marcial, soam clarins e trompas, brandes a espada ao sol, estrondeia a batalha. Gritas no infando caos e ao grito da metralha, lamenta o povo a guerra a pedir que a interrompas. Ao teu carro triunfal de púrpuras e pompas, tudo treme, maldiz, soluça e estraçalha. Segue e o próprio chão faz-se fogo e fornalha. Nem cerco, assédio, praça ou muro que não rompas. Amealhado soba, ergues, árdego a pluma. Surge a morte no campo e o peito que te empruma. Vencido, as emoções em blasfêmias sublevas. Mas, reencarnado, enfim, guarda por elmo e escudo o corpo mutilado, inerme, surdo, mudo, e o choro de quem lembra o náufrago nas trevas. Esta poesia de Valentim Magalhães nós encontramos no livro Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier.